Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo que diz o seguinte: encontre o fluxo do campo F, xi mais yj através da curva R de t, cosseno ti mais seno tj, com t entre 0 e 2π. Então é um exercício que pede para encontrar o fluxo de um campo. Pode ser um campo de velocidades, um campo vetorial como esse, xi mais yj, através de uma curva que foi dada aqui, cosseno ti, seno tj, já parametrizada. Essa curva é uma circunferência e nós vamos calcular o fluxo. Como é que nós calculamos o fluxo? Lembra que o fluxo é a passagem desse campo através da curva. Você imaginar uma curva aqui, imagine uma curva qualquer aqui, ó. Uma curva qualquer e um ponto qualquer dessa curva. O que nós vamos calcular é o que acontece em cada um desses pontos, né? Quando você tem um pontinho ali da curva, você automaticamente tem coordenadas x e y em termos do parâmetro t, né? Lembra que aqui é o x de t e aqui é o y em termos de t, com o t variando 0 a 2π. Para cada valor de t você vai ter um par xy. Para esse par xy, um vetor. Esse vetor aparece ali. Ele pode ser um vetor desse tipo. Imagine aqui um vetor, ó. Um vetor F passando aí pela sua curva C. O que acontece? Perceba que esse vetor ele tem uma certa inclinação. Quando ele está inclinado, ele não está passando totalmente pela curva, né? O vetor está indicando que o fluxo naquele ponto ele não está direto, ele está inclinado. Então há uma componente de fluxo atravessando a curva e ao mesmo tempo uma componente de circulação acompanhando a curva. Então nesse caso nós não temos o valor máximo do fluxo naquele ponto. O valor máximo do fluxo naquele ponto é quando o vetor que corresponde ao fluxo está perpendicular. Perpendicular a quem? Perpendicular a uma reta. Lembra que como isso aqui é uma curva, nós temos uma reta tangente t que passa por esse ponto. Então naquele ponto ali nós temos essa configuração. Como que eu faço para medir isso, né? Como é que eu faço para medir se tem mais fluxo, menos fluxo? Para isso eu uso um vetor chamado vetor normal, que é um vetor, né? Que é um vetor perpendicular, né? Que é um vetor perpendicular a essa reta tangente, formando aqui um ângulo de 90 graus. E vou observar a projeção desse vetor F lá no vetor normal. Perceba que quando você tem um vetor F formando 90 graus com essa reta tangente, o fluxo é o maior possível naquele ponto. Quando esse vetor F se inclina, o fluxo diminui e a circulação aumenta. Quando o vetor F está em cima da reta tangente, naquele ponto não há fluxo, há apenas circulação. Certo? Então é isso que nós medimos aí. Como é que nós medimos isso? Nós calculamos o fluxo fazendo uma integral de uma curva C, que a integral vai somar esse valor em cada um dos pontos dessa curva, né? Vai pegar cada pontinho dessa curva aí e vai somar esse valor e vai te dar a somatória, que vai ser o fluxo na curva toda, né? Do produto do vetor F pelo vetor N ds. Então essa aí seria a integral que nos dá o fluxo. Porém tem um problema aí. Como é que nós achamos o vetor normal, né? O vetor normal tem que ser encontrado de alguma forma a partir desses dados do exercício. O vetor normal ele é obtido usando o vetor tangente. O vetor tangente é conhecido. Lembra que nós temos uma curva aqui, né? Nós temos uma curva R em termos de t, que é o x
dado em termos de t, i, mais o y dado em termos de t, j. E o vetor tangente a essa curva, que seria esse vetor aqui, ó, vetor tangente t, que é usado para calcular a circulação, do mesmo modo que nós calculamos o fluxo, nós calculamos também a circulação. Esse vetor tangente ele é obtido através do r' de t, da derivada, que é a derivada de x em relação a t, i, mais a derivada de y em relação a t, j. A derivada está associada a retas tangentes. Bem, como é que eu acho o vetor n tendo o r' de t? Nós usamos produto vetorial. Lembra que no produto vetorial, se eu pego dois vetores e faço um produto vetorial, eu obtenho um terceiro vetor, né? Se eu pegar dois vetores num produto vetorial, um vetor V1, um outro vetor V2, independente do ângulo que eles formem aqui, o produto vetorial desses dois vetores vai me dar um vetor, um terceiro vetor, né? Se esse aqui for o meu vetor V1, esse aqui for o meu vetor V2, eu vou obter com o produto vetorial dos dois, o V1 vetorial V2, eu vou obter um vetor que é perpendicular tanto ao primeiro como ao segundo vetor. Então eu vou obter esse esquema aí. Como é que eu faço para obter o vetor n? Eu pego o vetor tangente t que eu tenho aqui e faço ele vetorial, né? Lembra que aqui é o plano xy, falta o z. Então eu pego o vetor k, que é o vetor que está aqui, ó, o vetor k, e faço o produto vetorial do vetor t com o vetor k. E obtenho o vetor n perpendicular aos dois ao mesmo tempo. E assim eu obtenho o vetor n. Na verdade, o meu vetor n ele é igual ao vetor t vetorial vetor k. Lembra que o produto vetorial é um determinante, né? I, j, k. O vetor t é a derivada r' de t. Então nós vamos ter aqui a derivada de x em relação a t, derivada de y em relação a t, mas fica faltando uma componente aqui. Lembra que a componente que falta é o zero, né? É o zero vezes k. Então, zero. E depois o vetor k. Primeira componente do vetor k é zero, segunda componente é zero e a terceira componente é 1. E aí nós fazemos o produto. Lembra que o produto aqui é diagonal principal, i vezes a derivada de y em relação a t vezes 1. Então a derivada de y em relação a t, i. As outras diagonais, j vezes 0 vezes 0, 0. Derivada de x em relação a t vezes 0 vezes k, 0. Diagonal secundária, 0, 0 e sobra. Derivada de x em relação a t vezes j. Então menos, né? Lembra que diagonal secundária é negativa. Derivada de x em relação a t vezes j. Então esse é o nosso vetor normal n. Com isso nós podemos montar nossa integral de fluxo em termos do parâmetro t, né? Porque nós temos o nosso r' de t, né? Que é o x em termos de t, y em termos de t. Nós temos o r de t, o r' de t, nós temos o n, né? Nós temos o intervalo. Ou seja, essa integral aqui ela pode ser resumida toda em termos de t na forma de uma integral. Uma integral de a até b desse campo vetorial f, que é dado aqui na forma de m vezes i mais n vezes j,
onde m e n são funções de x e y, né? Perceba que o m é o x e o nj é o y. Então o nosso f vezes n. Quem que é o n, né? O n é... Bem, só que agora nós vamos mudar aqui a nossa notação de derivada para a notação diferencial. Lembra que aqui é derivada de y em relação a t, né? Então derivada de y em relação a t i menos a derivada de x em relação a t j. Tudo isso dt. Nós estamos transformando nossa integral em termos de t. Bem, como é produto escalar, né? Primeiro eu vou fazer o seguinte, perceba que o dt aqui, ó, isso aqui tudo é um produto, né? Então um dt aqui, ó, eu posso cortar, né? Então vamos simplificar a nossa notação, né? Esse dt aqui, ó, vai desaparecer. E o que vai sobrar na nossa integral? Vai sobrar uma integral de a até b de m de y mais com menos menos n dx, que é a integral que dá o fluxo desse campo, né, de um campo em torno de através de uma curva C. Então nós vamos usar essa integral aqui para resolver essa continha, né, fazendo o fluxo como sendo uma integral de 0 até 2π, né? Lembra que de 0 até 2π é o que nós temos aqui, de m em termos de t, lembra que o m é x, o x em termos de t é o cosseno t, então cosseno t, então ó, m, o m é o x em termos de t, o x em termos de t é o cosseno t, então cosseno t vezes a derivada, o diferencial de y, que é a derivada de y em relação a t dt. Lembra que o y é o seno. Derivada de seno é cosseno. Então, vezes cosseno t dt. Então, esse aqui é o nosso m de y, menos n, né? Menos n. Quem é o n? O n é o y é o seno t, o menos seno t. Vezes dx, que é a derivada de x em relação a t dt. Derivada de cosseno é menos seno. Então, menos seno t. dt. Que vai ser igual a uma integral de 0 até 2π. Cosseno vezes cosseno. Cosseno ao quadrado de t. Menos seno vezes menos seno. Menos com menos mais. Seno ao quadrado de t, tudo isso, né? Lembra que o dt é fator comum, dt. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então integral de 0 a 2π de 1 dt. Integral de 1 dt é o próprio t, né? T de 0 até 2π. Aí basta fazer aplicar o teorema fundamental de cálculo, f de b menos f de a, né, que é o 2π menos 0. O resultado é 2π. Então 2π é o valor, né? 2π é o valor do fluxo. Fluxo através dessa curva, desse campo vetorial aqui, certo? Espero ter entendido a explicação, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.